a expansão do coronavírus, dos jogos militares em Wuhan em outubro do ano passado. Tinha uma delegação americana de 300 militares americanos, participaram dos jogos, não ganharam nada importante, ficaram um tempinho em Wuhan e foram embora. Não por acaso, os primeiros casos começaram a brotar um pouco mais de 2 semanas depois dos jogos de que a delegação americana foi embora e contando o tempo de incubação de 2 semanas. Então, claro, mais uma vez, é uma hipótese de trabalho, mas é bastante plausível. Um desses americanos militares poderia estar já contaminado, não com uma gripe, mas com uma dessas variantes A ou B, como a gente conversou antes, de coronavírus americanas. Ele passou pelo mercado, o que é também absolutamente plausível, e aí o vírus começou a se espalhar. E aí começou a sua própria mutação e virou a mutação C do vírus, que foi a mutação encontrada na China. A única. Só tem essa na China. Não tem A, B, D e E. Só tem C. Só para as pessoas terem a referência, Fort Detrick. Muito bom. Fort Detrick é um laboratório militar, uma instalação militar que faz pesquisas na área de saúde nos Estados Unidos. E olha foi fechado. Pois é, olha que interessante aqui, Pepe. Os pesquisadores militares nos Estados Unidos dizendo que podem desenvolver uma vacina. Isso aqui é uma notícia de 5 de março desse mês, agora, desse ano. Ou seja, será que seria Maquiavelli para isso? É importantíssimo, Leonardo. Isso prova... Se eles já estão dizendo que eles podem fazer uma vacina, é porque eles já estavam trabalhando nisso. Pois é, mas aí eu te pergunto o seguinte, será que seria maquiavélico a esse ponto de, por exemplo, desenvolver um vírus chinês, o vírus Wuhan, como diz o Mike Pompeo, chineses são porcos, comem cachorro, comem morcego, e de repente militares americanos, para fazer assim aquela coisa do soft power, né? Encontramos a vacina. Olha como é que o mundo precisa da liderança americana. Olha, nada está além da capacidade desses psicopatas. Veja bem, vamos voltar ao recorde histórico. Hiroshima, Nagasaki, Vietnã, Fallujah, tudo. Só para contar os mais os últimos 70 anos, talvez os 4 principais. Na Guerra da Coreia também. Eles não têm compulsões de usar armas químicas ou biológicas, seja onde for. Veja bem que isso faz parte, não declarada, claro, porque é um assunto extremamente sensível, da guerra híbrida total do establishment americano contra a China. Numa das minhas colunas desses últimos 2 meses, eu falava isso diretamente, que era a ofensiva. Vocês traduziram, eu acho que saiu no 247 essa coluna, traduzida pela Patrícia. E eu estava elencando as variações de guerra híbrida do establishment americano contra a China, e uma delas, bastante plausível, é uma guerra biológica onde entraria o coronavírus. Nada afirmado definitivamente, porque... Vamos repetir isso sempre. Ninguém tem um smoking gun ainda. Tem hipóteses de trabalho muito sérias de cientistas, não de analistas ou jornalistas ou observadores como nós, científicas provando a possibilidade bastante real de várias dessas hipóteses. Não estaria além, eu não vou dizer diretamente do governo, US government, mas de talvez facções do Pentágono ligados a desenvolvimento de guerras químicas e biológicas. Tudo é plausível. Isso não precisa ser feito diretamente. Pode ser feito por uma... Pode não. Tem que ser feito por uma agência especializada de altíssimo nível, mas pode ser uma facção, pode ser um fringe, pode ser um lateral. E tem que ter sempre o que a gente chama de... plausible deniability, denegação plausível, né? Negação plausível. O que no caso
Eles têm totalmente. Ah, imagina! É um mercado onde eles vendem morcegos na China, aquele povo sujo, etc. E tal. Veja bem, isso faz parte da narrativa oficial desde o começo. Martelada no mundo inteiro o tempo todo. E a culpa é dos chineses. Daqui a pouco vão começar a aparecer os filmes. A diferença, Leonardo, é uma coisa que tem me ocorrido nos últimos dias, e eu queria formalizar isso em mais detalhes depois. Existe um rumor bastante sério de que a inteligência chinesa e a inteligência iraniana têm provas de que isso é uma guerra bacteriológica iniciada pelos americanos. Mas eles não querem soltar isso em público. Eles vão usar mais tarde. A gente não sabe se isso é plausível. Eu tentei ir um pouco mais fundo e você bate num muro de cimento absoluto. Ninguém vai te dar um lead para uma história dessa, que é muito sensível. O que faz sentido você conversando com geopolitólogos ou gente de think tanks chineses, por exemplo, eles falam: a China não reage como o Ocidente. Não tem essa gritaria, não tem anunciar de que nós vamos nos vingar, não tem soltar bomba e perguntar depois. Não. A gente aprende o que acontece, usa o que a gente aprendeu para nos defender, que foi a estratégia que eles usaram na contenção do coronavírus, e mais tarde, se a gente precisar usar isso ofensivamente, nós vamos usar, mas de uma maneira tão sutil que muito poucos vão perceber. E isso é um fenômeno cultural, Leonardo, é fundamental. O processamento cultural dessa noção ocidental de vingança na Ásia não tem nada a ver com o Ocidente. Não é a nossa tradição cultural, é de outra maneira, é muito sofisticada e não é de clash. Não são culturas de clash, são culturas de tentar achar um consenso e mais tarde, se o clash for inevitável, aí entra o Sun Tzu. Você vai desequilibrar o adversário baseado na força dele quando ele vai te atacar. Interessante, a gente pode estar chegando a esse ponto, Pepe. Toma uma água aqui para